Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho certeza que tem ocupado grande parte da mente de vocês. Eu quero falar sobre pré-ocupação. Pré, que ocupa a ação. Todas as vezes que a gente está fora do aqui, do agora, nós estamos embalados, encantados com a preocupação. Desde o nosso nascimento. Obrigada. Antes de nós chegarmos a esse mundo, antes de chegarmos aqui, os nossos pais estavam buscando algumas coisas que resolvessem a nossa pré-chegada. Quando descobrimos que vamos ter um bebê, os pais começam a se preocupar com algumas coisas. Todos os dias nós estamos preocupados com algumas coisas. Nós queremos entrar no laboratório de Deus. Olha o que eu vou dizer. Nós queremos entrar no laboratório de Deus e tirar de lá a sua agenda. Então, preocupação é um assalto ao laboratório de Deus, querendo tirar de lá o que está na agenda de Deus. Então, o amanhã está na agenda de Deus. E às vezes nós somos uns ladrões, uns assaltantes e queremos viver o dia de amanhã antes que ele chegue. Existem dois territórios que não nos pertencem, né? A noite que passou e a tarde que vai chegar. Então, à noite, no dia de hoje, que nós chamamos de presente, nós já temos um pouquinho de passado e um pouquinho de futuro. E o presente está no aqui e no agora. Todas as vezes que vocês tiverem de escolher alguma coisa, escolham um presente. O presente é o nome que se dá. É um presente, é um único bem que a gente pode abrir. Às vezes nós desprezamos o presente. Eu tenho certeza que todos vocês gostam muito de presente. Eu gosto muito de presente e eu gosto de olhar a caixa. E eu não deixo uma caixa aberta de um dia para o outro. Eu não deixo. Eu quero abrir a caixa e eu quero ver o que tem dentro. E eu quero desfrutar daquilo que tem dentro. Todos os dias nós recebemos, ao acordar, uma caixinha com 24 palitos. 24 palitos. E quando nós pensamos em palito de fósforo, eu gosto de usar essa referência, porque num palito de fósforo, um palito serve para eu acender. Antigamente acendia o fogão, né? Hoje tudo é elétrico, mas serve para acender a vela, serve para acender o fogo, serve para botar fogo no lixo, serve para botar fogo irresponsável numa casa. Um palito. Todos os dias nós recebemos uma caixa com 24 palitos, que significam 24 horas. Nenhum, nem outro. Nem o mais rico, nem o mais pobre, nem a criancinha, nem o enfermo que não gostaria de ter 24 horas por dia para sofrer as suas dores. Uma criança, o Bill Gates, a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais pobre ou miserável, o bebê recém-nascido que está na incubadora e o mais idoso dos anciões, não tem um palito a mais ou um palito a menos. Que Deus justo, que Deus maravilhoso. É a forma que Deus entende que todos nós vamos dar conta do nosso tempo da mesma forma, porque todos temos essa herança. E o presente se renova como as bênçãos de Deus que se renovam a cada manhã. Todos os dias nós recebemos de novo uma caixa com 24 palitos, um dia com 24 horas para viver novamente. Então, esse privilégio que Deus nos dá de renovar a nossa agenda. Mas existe um mal-estar no século
que tem feito com que as pessoas não entendam a grandeza desse tempo. Nascemos nesse mundo já com uma agenda a cumprir. No momento que a gente abre os olhos para esse mundo, envolto ainda no sangue gerado pela cirurgia ou pelo próprio parto, nós já estamos com uma caixa de presente nos esperando. E toda uma agenda distribuída entre aqueles que nos esperam, que foram escolhidos por Deus. E eu quero dizer para vocês que a maternidade não é fruto do desejo inconsequente de uma adolescente. Não é fruto do desejo responsável de um homem ou de uma mulher que desejam muito ter um filho. O nascimento de um bebê sai do laboratório de Deus, endereçado a uma família que Ele escolhe para mexer com todos os elementos da família, para ensinar. E o bebê é o maior professor de todos, porque o bebê chega, ele se instala, e com a única linguagem que Deus ainda foi capaz de lhe conceder, que é o choro. A primeira linguagem é o choro, e alguns de nós ainda utilizamos o choro como nossa linguagem de expressão até o dia de hoje. Mas o bebê chora, e todos os familiares começam a perceber o que esse choro significa. Então, ao nascer um bebê, sempre pensem assim. Existem 2 momentos que são muito especiais para mim, que é o encontro com Deus. E eu encontro com Deus de uma forma inquestionável. Eu encontro no nascimento e eu encontro no cemitério. Vocês podem dizer como? Esses dias eu estava no enterro de uma pessoa muito amada, filha de um pastor da nossa igreja. E a família estava desesperada, e aquelas filhas choravam aos pés do túmulo. E eu cheguei pertinho e disse para uma delas, me ajoelhei do ladinho delas e disse assim, abraçando-as, eu disse: escuta, presta atenção, vê se você sente alguma coisa. E ela parou de chorar e me olhou, e eu disse: o anjo da sua mãe está aqui. O anjo da sua mãe colocou os pés e as asas estão se batendo entre essa multidão por aqui. E talvez a pontinha da asa do anjo da sua mãe possa bater em nós. Vamos prestar atenção nisso? Irmão White fala que o anjo que Deus coloca à nossa disposição como anjo da guarda no momento do nascimento tem uma agenda de nos cuidar todos os dias da nossa vida e selar a nossa sepultura. E dali, do cemitério, dali onde o nosso corpo é entregue, o anjo sai dali, via voo direto ao céu, para entregar o relatório da nossa vida e dizer: Senhor, cumpri minha tarefa. E os anjos do inimigo estão ao redor. Os anjos do inimigo estão ao redor, porque eles ainda querem tomar conta de algumas pessoas que estão ali. Então esse movimento é muito lindo de se pensar que no nascimento Deus divide com o humano o divino. E na morte Deus quer tocar você como uma marca de amor. Quando o sofrimento não produz nenhum tipo de benefício, a morte dá o descanso, e é uma noite só. Quando chegamos nesse mundo, nós temos algumas coisas
especiais. Quando despertamos para essa vida, nós temos uma preocupação. Ela está em todos os momentos. Ela é sedutora, ela é encantadora. Algumas pessoas dizem assim: eu estou preocupado com você, eu estava preocupado com você. E eu quero frustrar as pessoas que usam esse termo, dizendo assim: fiquei preocupada a noite toda com você. Eu penso assim: não fez nada por mim. Se tivesse dedicado 5 minutos de oração por mim, nossa, eu teria ganho uma bênção especial. Mas a preocupação, ela não faz nada, ela não me favorece em nada. Quando eu acordo durante a madrugada, se vier o pensamento de uma pessoa na minha mente, naquele instante, o Espírito Santo, todas as vezes, olha como é lindo de vocês entenderem, o Espírito Santo acorda alguém para que ore por alguém que está necessitando naquele momento. E se vier à sua mente, possa saber que naquele momento o Espírito Santo está falando com você e te escolheu com o poder da oração para interceder. E nesse momento, quando você ora, eu me arrepiei agora, porque todas as vezes que eu falo isso, eu sinto algo muito especial. Todas as vezes que você lembra de alguém e você dobra o joelho, o Espírito Santo te tocou, te alcançou. Você foi escolhido pelo céu para fazer essa tarefa. E nesse momento que você ora, a sua oração sobe. A sua oração sobe. Jesus só faz isso. E o seu nome gravado nas mãos de Jesus brilha. E Deus só olha para o Espírito Santo. Só olha para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o administrador dos anjos, envia instantaneamente quantos anjos forem necessários para te proteger naquele momento. Amém? Gente, é a coisa mais linda que eu percebo assim, que quando você acorda, lembra de alguém, não fique preocupado, porque a preocupação te amarra, te amordaça, te tira a paz, tira o sossego, tira a noite de descanso, que é uma bênção que Deus nos concede para dar lugar ao encanto da preocupação. A preocupação não tem serventia alguma, é obra demoníaca. O inimigo utiliza porque ele solta um emaranhado na sua vida e você se envolve tanto nessa coisa e você fica justificando, e todos os lixos que você tem na sua mente, eu costumo dizer que a nossa mente é um baita lixão. É um baita lixão. E na nossa mente só tem coisa ruim. Porque quando a gente perde o sono, todo o lixo que está acumulado durante a vida toda, seja nosso, seja dos outros, ficam se conectando com aquele nome que a gente diz estar preocupado. Se a gente está preocupado com o filho, a gente fica imaginando: e se aconteceu isso? E se aconteceu aquilo? E se aconteceu aquele outro? Não existe história do ser. Então, por favor, na hora que vier o pensamento e vier o lixão agarrado ao pensamento, orem e entreguem para o Senhor. Não caiam na armadilha. A preocupação é um câncer que, quando entra na nossa mente, faz estragos terríveis e nos paralisa. A preocupação, ela não tem objetivo nenhum, senão trazer a sua árvore genealógica. A árvore genealógica da preocupação foi plantada lá no Éden. Vocês conhecem muito bem essa historinha, tá? Então, lá no Éden, quando o inimigo chegou perto de Eva,
perguntou assim: não é assim que o Senhor disse? Não é assim que o Senhor falou? Quando a Eva respondeu: não, o Senhor falou que de todas as árvores do jardim nós podemos comer, somente de uma nós não podemos tocar. Naquele momento, o Senhor da maldade, o mestre em dúvida, o mestre da mentira, o doutor em fazer fofoca, colocou dúvida na cabeça de Eva. E é a dúvida, somente a dúvida que gera preocupação. Quando você tem certeza, você não se preocupa. Quando você está seguro, você não se preocupa. Mas quando você está com dúvida, daí todas as coisas, mas será? O que está acontecendo? A dúvida é a mãe da preocupação. A dúvida é a geradora da preocupação. Então, se você tem uma dúvida, a única coisa que responde à dúvida é a certeza e não a preocupação. Então, por favor, se você está com dúvida de alguma coisa, procure onde está a resposta. Não existe pergunta sem resposta. Não existe. Às vezes nós temos que esperar um pouquinho e às vezes temos que buscar no lugar certo. Nem todas as pessoas, poucas as pessoas na realidade têm algumas respostas. Mas existe um ser que tem resposta para todas as coisas. E às vezes ele tem que dizer: isso faz parte da minha agenda. No momento certo eu vou te revelar. A dúvida, ela gera preocupação. E a preocupação gera trigêmeos. A preocupação gera angústia, ansiedade e depressão. Tá? Então, quando você está com dúvida, o teu coração começa a bater mais aceleradamente, você começa a suar, o sono desaparece, você mergulha num mundo de fantasia e sem saber nadar, meio que perdido, você começa a buscar o que você não sabe. E quando nós não sabemos o que queremos encontrar, qualquer coisa vai ser um bom encontro. Então nós temos que entender em cada momento das nossas vidas que estas filhas da dúvida geram insegurança, pavor, solidão, insônia, tristeza, culpa, pânico, melancolia. Eu quero dizer, eu não vou falar sobre todos esses quesitos, porque a ansiedade gera 28 sintomas. Só 28. E cada um com sua característica, e cada um com sua maldade. E todas as vezes que você fica ansioso, você começa a ter vários sintomas físicos, emocionais e espirituais. O espiritual é o último que vai chegar, né? Então, a depressão de todos é a palavra, o diagnóstico que mais temos ouvido falar. Nós temos alguns tipos de depressão que são clássicos. Tá? Depressão pós-parto, que é uma característica única das mulheres. Só mulheres têm depressão pós-parto, tá? Só mulheres. Os homens não entendem muito bem e às vezes os homens ficam com muita raiva das mulheres porque as mulheres não querem cuidar dos bebês, as mulheres não querem amamentar o bebê, não querem trocar fralda, não querem acordar durante a noite e os homens ficam com muita raiva. Nesse momento, uma glândula que nós temos bem na nuca, que se chama glândula pineal, para de funcionar. E a mulher é acometida de um pânico enorme. E a mulher tem medo daquele bebê.
E a mulher não se aceita naquele lugar. A mulher ela perdeu aquela garantia que ela tinha tido por 9 meses, que todo mundo passava a mão nela e perguntava: como é que está o neném? E já falava o nome e dava atenção e as pessoas cediam o lugar. Mas aquela mulher perde o sinal de vida. Existe um outro tipo de depressão, que é a depressão cíclica. A depressão cíclica acontece todas as vezes na mesma data. Algumas pessoas, inverno é o período que mais somos acometidos de depressão. Porque a depressão, ela precisa de luz solar e de exercício físico. Ela só trabalha com luz solar e exercício físico. Tá? Então, quando a gente começa a andar, a lavar calçada, a lavar o carro, a gente está tomando sol e a nossa glândula está pegando energia. E ela fabrica o elemento químico que chama serotonina. Quando nós estamos em depressão, o que a gente faz? A gente só quer ficar em casa, dormindo, com a luz apagada, não quer ver ninguém, não quer sair, não quer fazer nada, e daí a nossa glândula para de funcionar. Nesses momentos, nós temos que entender assim: se está faltando o elemento químico constatado no exame de laboratório, nós temos que fazer reposição desse elemento químico. E às vezes nós somos ignorantes em relação a algumas coisas. Não, mas o Senhor cura. O Senhor cura, tenho certeza disso. Mas o Senhor providencia pessoas com saber, tiram da natureza elementos químicos que estão na natureza, colocam no laboratório, e daí a gente vai lá no laboratório ou na farmácia, compra o elemento químico que nós fabricamos, e por um momento de dificuldade deixamos de fabricar e precisamos repor isso. Repondo essa quantidade, volta tudo normalmente. Às vezes nós não temos coragem de fazer exercício físico, porque daí nós tínhamos que fazer pelo menos 2 horas de exercício físico andando na rua. Não é academia, não é dentro de casa, é onde tem sol, ar puro, tá? Porque daí você vai fazer todas essas trocas. Tá? Então, a depressão tem assolado muito. É a pior dor não física conhecida pelos humanos. Não existe uma dor, não existe uma febre, porque às vezes quando eu começo a tossir, né, todo mundo se incomoda, mas a depressão não tem tosse, a depressão não tem urticária, a depressão não tem ferida, a depressão não tem cor, a depressão não tem forma. Às vezes uns em depressão não comem, outros comem. Para uns a depressão tira o sono, para outros a depressão vem acompanhado de sono. Para uns a depressão vem acompanhada com cartão de crédito, e eu quero chamar a atenção para os maridos, que quando as mulheres estão em depressão, e os maridos também, cartão de crédito é um perigo. Cartão de crédito nas mãos da depressão faz um estrago no saldo bancário, tá? Por quê? Porque quer comprar afeto, porque quer comprar atenção, porque quer comprar o interesse do outro por si. E daí os geradores, os acumuladores, né? Compra, e é um buraco sem fundo, e eu não tenho mais aonde colocar, mas o buraco é aqui dentro, não é fora. E daí nós temos que entender que precisamos de cuidar. Quando severa, torna-se um dos maiores problemas de saúde pública neste século. Tem algumas pessoas que têm depressão crônica,
tá? Que não foi curada da primeira vez, se torna cíclica e vai se acentuando, se acentuando, se acentuando, se acentuando, e depois não tem bateria que sustente. Algumas pessoas são decretadas incapazes para o resto da vida por causa da bendita depressão. Nós precisamos fugir dela. Eu não vou... A depressão endógena sempre vai ser o elemento químico que está faltando no seu organismo e precisa ser reposto esse elemento químico. A depressão maníaca é aquela que 6 meses está em depressão e 6 meses está em euforia. Aquelas pessoas que são muito alegres, são muito trabalhadoras. E, nossa, é a companhia perfeita no momento que está bem, mas no momento que está mal também puxa para baixo toda a família. Tá? Depressão maníaca, ela precisa de um cuidado muito especial. A reativa, depressão reativa, sempre vem após um episódio. Pode ser a perda de um elemento da família, pode ser a perda do seu cachorrinho, pode ser a perda do sapato de estimação, pode ser a perda do namorado, do marido, da esposa. Pode ser a perda do emprego, pode ser a perda de um amigo que mudou de lugar, ou pode ser a mudança de endereço, a mudança de status, né? Às vezes a gente tem um status e perde. Quer dizer, sempre a depressão reativa, ela vai ter essa conotação. Sempre é após um evento. Um filho que casa, muitas vezes é a partir do nascimento de um filho, que os pais não conseguem se ajustar a esse elemento, tá? Só que, às vezes, esse diagnóstico vem como depressão e é só um estado de ansiedade, tá? Hoje, as pessoas não podem mais ter preguiça, não podem mais ter cansaço, não podem mais estar tristes, porque todos já vêm com rótulo de depressão e colam nas pessoas. E não é assim. Depressão não é tão fácil assim. Não é uma coisa de uma semana. Nos momentos que a gente perde alguém, a tristeza, a melancolia, a saudade, falam de uma falta. De uma falta. E essa falta foi gostosa e quando se tira isso, fica aquele elemento que me incomoda. E isso é um gerador de um estado de ansiedade. Todas as vezes que eu tenho depressão, ela vem vestida com... Alguns vêm com uma irritabilidade superior à média. Qualquer coisa me irrita. Até o canto do passarinho. Esses tempos eu atendi uma pessoa que matou o passarinho porque o passarinho cantava. Tá? Quer dizer, irritava tanto o canto do passarinho que a pessoa foi e matou. Tá? Então, essa irritabilidade, esse choro fácil, muitas vezes é um emagrecimento que aparece assim espontaneamente, não tenho vontade de comer. E às vezes é o sobrepeso também. A gente começa a comer e vai ficando, não entra mais na roupa, não tem vontade mais de sair porque não tem roupa no guarda-roupa, porque a roupa não fica bem, não cai bem. Mudança de humor, não pode olhar o que está me olhando, né? E está pronta para subir no ringue, está pronta para brigar, está pronta para atacar, porque atacando está se defendendo. Até o olhar do outro é incomodativo. Então, nós temos que entender isso. A sensibilidade à crítica, qualquer coisa que... mas esse sabor do leite é diferente. O que tem meu leite? Quer dizer, qualquer coisa. Ai, essa cerejinha... O que tem a cereja? Eu ia dizer que estava uma delícia.
mas a pessoa interrompe, a irritação está muito sensível, está à flor da pele. Então nós precisamos identificar e entender que todas as vezes que a culpa chega, a culpa é um terror. Queridos, eu quero dizer para vocês que a culpa só tem um objetivo: levar aos pés da cruz. A culpa tem que me levar à admissão, e a admissão ao perdão. A culpa, quando me leva à admissão, me leva à justificação. Eu começo a justificar. Eu fiz isso porque o pastor falou isso para mim. Eu não vou mais na igreja porque o irmão me olhou torto. Eu não vou mais à igreja porque a mulher do pastor não me convidou para ir no aniversário dela. Eu começo a justificar. A culpa tem que nos levar ao perdão. Culpa que leva à vergonha já voltou para o lugar do gerador de culpa. Culpa que leva... Ai, estou morrendo de vergonha. Não se preocupe, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. Então a culpa tem que me levar à admissão. E todos os nossos pecados já foram perdoados aos pés da cruz. Todos os pecados que já cometemos, os que ainda vamos cometer, já estão perdoados. Mas nós precisamos buscar esse perdão. E como que a gente busca? A coisa mais linda é a graça. A coisa mais maravilhosa que eu descobri na minha vida é a grandeza da graça. Porque a graça tem preço? Não. Já teve o preço, mas foi pago. Então, quando você quer a graça, você só tem que ir buscá-la. E você pode buscar aqui, agora, em pensamento. Não precisa falar em voz alta. Você pode ter a graça aqui e agora. Você pode ter o perdão da culpa. Mas você só tem que dizer para o anjo que trabalha com o Senhor para buscar ali naquele monte de atestados de isenção de culpa. Quando vocês vão buscar alguma coisa no palácio, eu quero tal documento no nome de quem? E pode ser qualquer documento. Quando vocês querem um atestado de saúde, é no hospital. Quando vocês querem um atestado de isenção de culpa na corte, aqui é Detran, eu não sei como que chama aqui. Como? Isso aí, ok. Isso aí. Tá, veja, vocês vão e pedem pelo nome e pedem o documento. Com Deus é isto. Senhor, me perdoa hoje porque eu julguei aquele irmão. Pronto! O Senhor está aqui, filha. Yes! E o meu anjo fica yes! Do meu lado, porque eu consegui trocar P por quê? Por P, pecado por perdão, peso por pena. Sabe, pena de ave, que é bem levezinha, você troca peso do pecado por pena do perdão. E essa é a coisa mais linda, é trocar P por P. O Senhor não me cobra, nós cobramos. Mas agora, de novo, você vem pedir desculpas. Eu já te desculpei tantas vezes. O Senhor não fala isso. Eu gosto muito de Isaías 43, quando ele diz: eu mesmo apago as tuas transgressões e delas me esqueço por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo. Quando eu li isso pela enésima vez na minha Bíblia, eu falei: nossa, eu nunca tinha lido isso. Eu achava que o Senhor perdoava os meus pecados porque Ele me amava. Não, Ele perdoa os meus pecados porque Ele se ama. Vocês entenderam desse jeito?
Eu mesmo apago as tuas transgressões e delas me esqueço por amor de mim mesmo. Olha que receita o Senhor está dizendo para nós nessa manhã. Eu apago as tuas transgressões e delas me esqueço porque eu me amo. E se você se amasse, você apagava as transgressões do outro, lançava nas profundezas do mar e não ia pescar de volta. Tem gente que fica pescando lá no oceano, né? Tentando pegar de volta aquilo que já está resolvido. Então, o maior gerador de depressão é culpa. É culpa. A culpa é um aterrorizador, mas a culpa tem remédio. E o remédio da depressão é o perdão. Quando nós começamos a perdoar o outro, nos perdoar também. Às vezes nós perdoamos o outro, mas não nos perdoamos. E a culpa de não aceitar o perdão. O perdão, tenho direito a errar? Tenho. Tenho direito. Tenho direito de não saber falar inglês? Tenho sim. Que bom, esse direito, todo mundo me ajuda um pouquinho, tá? Ok, mas eu não posso carregar isso pela vida toda. A inadequação. As pessoas em depressão são inadequadas, não falam corretamente, não lembram das coisas, esquece o Natal, o aniversário, o casamento, não tem vontade de cuidar da própria aparência física, não tem vontade de tomar banho. E é o último estágio da depressão, é a vontade de tomar banho. Quando a pessoa perde a vontade de tomar banho, por favor, interne, porque o próximo passo é o suicídio. Tá? Então, quando eu não quero mais tomar banho, não quero. Estava atendendo esses tempos, agora, recentemente, mês passado, um pastor, que a esposa falou assim, olha, ele não quer mais tomar banho. Não quer mais tomar banho. Eu falei, por favor, traga imediatamente para cá. Tá? Vamos ter que interná-lo, porque ele está correndo risco. Então, o último estágio da depressão, porque a depressão é a morte da alegria, é a morte da felicidade, a morte do interesse de todas as outras coisas. Então, quando perde o interesse pelo próprio banho, prestem atenção. Começa pela casa, não tenho mais interesse de limpar a casa, não tenho interesse de cuidar dos filhos, do marido, de arear a panela, de fazer comida. Mas quando chega no banho, estamos na beiradinha do suicídio. Então temos que correr. E aqui na América existe um índice muito grande de suicídio por causa da depressão. Só perde... Oi? Por adolescente. Só perde a América para o Japão. O Japão é o maior índice de suicídio por depressão na adolescência, está no Japão. Porque eles não suportam a culpa de não passar no vestibular, de não ocupar o lugar do pai. E a sociedade cobra muito, muito alto isso. Tá? Então, nós temos cuidado disso. O inimigo tem espalhado a sementinha da discórdia, do desespero total em todos os lugares por onde ele passa. Este é o trabalho dele e nós temos que saber quem está ao nosso lado. A depressão traz um desespero total, um retraimento. Eu já não me relaciono com as pessoas. Se você bate, ontem o pastor falando que as pessoas não abrem as portas para receber quem bate na porta, né? Então, esse retraimento, esse fechamento, eu não tenho contato com o mundo externo, eu vivo o meu mundinho e não sei o que está acontecendo ali do lado, né? Claro, não existe depressão sem raiva, tá? Porque se existe culpa, a culpa é substituta da raiva.
Se não existir culpa, não existe raiva. Se existe raiva, existe culpa. Ok? Não existe culpa sem raiva. Não existe culpa sem raiva. Não existe raiva sem culpa. Onde houver culpa, vai haver raiva. Se eu estou me sentindo culpada, se eu sei da minha culpa e o pastor bate na minha porta, que raiva que eu sinto do pastor. Mas ele foi só orar comigo. O pastor não sabe o que eu fiz ontem à noite. Quando ele me deixou lá, o senhor não sabe o que eu fiz. Mas na hora que bateu, eu não abro a porta. Por quê? Porque eu estou com muita raiva do pastor, tá? Então, qualquer pessoa que, às vezes, nós olhamos para o outro sem a intenção. E o psicopata, ele é capaz de matar uma pessoa só porque olhou para ele. Porque quando olha, desperta o quê? Ele me descobriu, tá? E daí eu mato, só para ver o tombo, e vou embora. Outra coisa que está associada à culpa é o prazer. Não existe culpa sem prazer. Mas existe prazer sem culpa. Tá? Então, não existe raiva sem culpa, mas existe prazer sem culpa. Mas não existe culpa sem prazer. Todas as vezes que nós sentirmos culpa, saiba-se que eu adquiri um prazer ilegal. Vamos imaginar. Eu estou aqui, já falei com a minha família hoje pela manhã, cedinho, o marido ligou e tal. Ele sabe onde eu estou, ele sabe o que eu estou fazendo. Falei com o filho, mãe, que bom, que Deus te abençoe. Estamos orando por você, tudo ok. Daí, na hora do almoço, eu dou uma fugidinha. Escapo aqui do pastor que tem me levado, me buscado, e eu faço alguma coisa... Entro no primeiro boteco e vou tomar uma tequila. Vou beber. E depois que eu bebo, e o indutor para qualquer maldade é o atordoamento da consciência. Tomo uma tequila, daí eu já fico alegre, daí vou dar uma cheiradinha, tá? E me envolvo com alguém. Ligam do Brasil para a casa do pastor, atrás de mim. Seu número ficou registrado lá na minha casa. Está lá na minha casa. Qualquer coisa que precisem de mim, seu número, seu endereço, tudo está lá. Porque se eu perder o meu celular ou se for roubado, eles têm que ter um jeito de me encontrar. Então, nesse momento, acontece isso e eu não volto para cá. Acontece que o meu filho sofre um acidente no Brasil e entra em contato com o senhor. Cadê a Cleri? E o pastor sai igual um desesperado atrás de mim e me encontra e fala: irmã, seu filho sofreu um acidente no Brasil. Imediatamente, aquilo que tinha me gerado prazer clandestino se transforma em culpa e raiva. Tá? Porque daí eu vou ficar com raiva do pastor ter me encontrado e do meu filho. Como que ele saiu, como que ele dirigiu em alta velocidade e provocou um acidente. Então eu começo a jogar, pulverizar a minha culpa em forma de raiva para todo mundo. Agora, se acontece isso aqui agora, tá? E toco o telefone e me avisam de alguma coisa que aconteceu no Brasil, eu não vou sentir culpa. Não vou sentir culpa, porque eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui. Eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui.
Tem uma outra forma reveladora da raiva quando a minha necessidade não é atendida. Então, todas as vezes que nós somos acometidos de raiva, é porque tivemos a nossa necessidade não atendida pelo outro. Nesse momento, eu tive a minha necessidade não atendida, nem pelo meu filho, nem pelo pastor, porque o Senhor não tinha que ir atrás de mim. O meu filho também não tinha que ter feito isso. E eu tenho que me livrar, eu tenho que me defender desta raiva, sabe, em forma de culpa, tá? A culpa é um gerador de raiva. Todas as vezes que temos uma necessidade não atendida, sentimos raiva. Então, você ficou com raiva? Quem que não te atendeu a necessidade? A mulher chegou tarde. A mulher não lhe atendeu a necessidade de chegar antes das 6 e preparar o jantar. Minha bota não está no lugar. Necessidade não atendida. O outro cortou a tua frente na avenida. Necessidade sua não tem. Por que ele não freou e me deixou passar? Vieram te cobrar. Necessidade sua não atendida. À medida que nós não nos alimentamos do amor, o alimento do amor tem que ser bebido a conta-gota, todos os dias, em todos os momentos. Não adianta a gente se abastecer de amor num dia e se abandonar nos 363 dias do ano. Tá? O amor é um alimento diário, ele precisa ser nutrido. E o que te faz se amar mais? Você tem que falar para o outro que tipo de amor é esse. Né? Ontem, quando eu distribuí os animais eles pedem. E se a gente dá uma coisa diferente, eles não comem. Né? Eles se protegem. Isso não é para mim. Eles sabem o que eles necessitam para cuidar de si. E nós, às vezes, temos que pedir. Eu gosto de falar que, às vezes, os maridos dizem assim: por que você liga tanto para sua mãe? Naquele momento, a sua esposa está precisando de amor de mãe. A gaveta de amor de marido está perfeita, mas a gaveta de amor de mãe está vazia. Então, era aquele amor que ela estava precisando. A gaveta de amor de pai está vazia. Não está sendo alimentada durante muitos anos. A gaveta de amor de irmão está vazia. Mas a gaveta de filho, de marido, de irmãos da igreja está lotada. E a gente tem que entender... agora eu entendi. Estava precisando aquele alimento. O amor está incompleto naquele quesito. E daí, quando você chega e vê a sua esposa ligando de novo para o Brasil para falar com a mamãe: ai, criancinha, de novo a mamãe? Eu não te basto, né? Eu não sou melhor que o amor de tantos filhos? Não é. Tá? Você só dá conta do amor que o marido produz. O amor que mãe produz, só mãe produz. O amor que pai produz, só pai produz. O amor que irmão produz, que amigo produz, que vizinho produz, que cachorro produz, só produz ali. Então, quando nós não nos abastecemos desse amor, falta e a gente tem raiva daquele que se intromete nesse assunto. Tá? Quando você vem e fala: mas de novo, olha a conta. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu morei muitos anos no Nordeste. Eu morria de saudade do meu pai. E o meu marido me deixava ligar uma vez por mês para casa. Uma vez por mês para casa. Naquela época,
Os valores eram... E lá a gente tinha que ir num local para pedir a ligação e ficar esperando 1 hora para que a ligação completasse. Era fim do mundo mesmo. E ele não gostava de fazer isso. Quando eu tive telefone em casa, eu louvo ao Senhor por isso. Sabe o que eu fazia? Olha o que eu vou confessar. Eu escondia a conta do telefone. Porque eu sabia que vinha raiva. A conta do telefone era o revelador do prazer que eu tinha adquirido inconsequente. Olha, 19 anos, gente. Então me deem a desculpa para essa idade. Eu tinha muita saudade do meu pai, das minhas irmãs. Eu morria de saudade deles. Lá naquele cafundó do Judas, lá no final do mundo. O meu prazer eu tinha recebido. Falava na hora que ele não estava. Que prazer, pastor, era falar para casa. Só que chegava... Quando chegava o final do mês, que eu pensava, a conta vai chegar... Raiva. Porque a culpa estava gritando dentro de mim. Eu já tinha absorvido o prazer, e o prazer dura bem pouco, tá? Em qualquer relação íntima. Vocês sabem quanto tempo de prazer vocês têm no orgasmo? Quantos? 6 segundos. 6 segundos. Êxtase, que é uma droga que aumenta o tempo de prazer, não passa de 10 segundos e mata. Então, veja, não existe. Agora eu quero dizer para vocês que existe uma droga chamada crack, que multiplica 5 vezes o prazer, por isso que mata. Não tem nada mais, não tem uma lente maior de prazer do que o crack. Por isso que mata com tanta rapidez. Porque o nosso aparelho mental não suporta essa dose de prazer. Agora imagine o correspondente à culpa. Se o prazer também é tão grande, tá? A culpa é equivalente, tá? Então, não esqueçam, existe prazer sem culpa, louvado seja Deus. Dá para ter relação sexual sem culpa, dá para ter relação sexual sem culpa, dá para falar ao telefone sem culpa, dá para falar ao telefone celular sem culpa. E a coisa mais gostosa é hoje eu poder pegar o celular e ligar e eu pagar a conta. Não responsabilizo mais marido, sabe? Não escondo, mas... liguei sim. Mas você ligou de novo? Eu estava com saudade do meu filho. Tá, liguei. Estou trabalhando para quê? Para pagar a conta de telefone. Isso me dá prazer? Ponto, pago a conta. O que o dinheiro paga é barato. Pensem sempre. O que o dinheiro paga é barato. Meu pai me ensinou que o que eu tenho no bolso determina o meu almoço. Se eu tenho no bolso, eu como caviar. Se eu tenho no bolso, eu como banana com o mesmo prazer. Numa boa, tá? Então, o que tem no bolso determina a sua dose de prazer sem culpa. Não tem no bolso, passou o cartão, preste atenção. Preste atenção, porque no cartão a gente não vê o valor da fatura. Tá? E vai somando. O cartão é um perigoso. Um perigo que eu tenho pensado assim, o inimigo tem colocado nas mãos com facilidade um cartão para prender as pessoas aos pés dele. Todas as vezes que a gente quer se vingar de alguém, é porque a raiva ronda ao teu redor. Tá? É como se você ficasse numa ilha e rodeada de raiva, de ódio, de ira por todos os lados, tá? O que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis, tá? A ira, nós temos que ter raiva do pecado, mas não podemos pecar.
Na hora que eu vou me vingar, me aguarde. Eu fico alimentando a ira dentro de mim. Me aguarde, me aguarde, me aguarde, tá? Então você fica movida por essa raiva. Eu vou me vingar. Ele me fez isso, ela me fez isso, me fizeram aquilo, me espero. Mas existe uma promessa do Senhor que é a mais encantadora na Bíblia. E está escrito lá: eu sou o teu vingador. Eu sou o teu vingador. Então, quer se vingar? Ah, Senhor, vou contratar o Senhor para fazer a vingança, porque Ele é soberano. Então, todas as vezes que a vingança aparece, é bisneto, tá? Imagine quanto tempo que você acariciou. E tem gente que fica acariciando durante gerações, né? Então, a ira do Senhor vai até a 3ª geração, tá? Mas a misericórdia, tá? Amém por isso. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É um conselho da palavra de Deus, né? Aquelas pessoas que ficam alimentando a ira não tem espaço no coração para o amor. É um celeiro que é ocupado com ira, com revolta, e cada dia você vai perdendo a sua doçura, o seu encanto, a sua facilidade. Você vai ficando rude, cristalizada, sabe? Isso te faz mal. Quais são os elementos que nos ajudariam a curar a depressão? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que a Bíblia vai ter remédio para todas as situações. Qualquer tipo de situação, a Bíblia tem solução. E eu gosto muito do Salmo 37, quando ele diz: alegra-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do seu coração. Seja qual for o desejo do seu coração, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, que Ele resolve. Abra o seu coração e coloque diante do Senhor a sua ansiedade. Ouve, Senhor, a minha voz. Se existe um momento que eu vejo Davi com um diagnóstico pleno de depressão, é no capítulo 27 de Salmos. É no momento que Davi se entrega, o Davi se derrama. E às vezes algumas pessoas dizem: quem crê em Deus não tem depressão. Tem sim, tá? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim. Aonde? Por favor, nesse momento, compadece-te de mim. Coloque o que você precisa. O quê? Eu preciso que o Senhor retire essa raiva que eu tenho do meu filho. Eu preciso que o Senhor tire essa raiva que eu tenho do meu marido. Eu preciso que o Senhor tire essa raiva que eu tenho do pessoal da igreja. Eu preciso que o Senhor tire a raiva que eu tenho do meu patrão, do meu chefe. Compadece-te de mim e responda-me. Tá? Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Que coisa linda. E se vocês podem continuar esse verso, se vocês tiverem que decorar um verso que vai alimentar a alma de vocês, decorem o capítulo 27 de Salmos e o capítulo 37 de Salmos, que vai ter remédio para abastecer. Às vezes nós ficamos tão amarrados que não temos possibilidade de ver, de ouvir, de falar, e ainda até a respiração está sendo mecanicamente, tá? A preocupação, ela faz isso conosco. E eu falo de preocupação porque a preocupação é a mãe da depressão. Tá? Então, se eu não tiver preocupação, eu não vou ter depressão, gente. Parece que a preocupação é menor que a depressão. Não, a preocupação é maior que a depressão, porque é o acúmulo da preocupação que vai me levar à depressão.
Eu me preocupo tanto, eu consumo tanto aquilo que eu deveria ter como mantenedor para a minha vida toda. Eu gasto em pouco tempo, porque eu me preocupo com todos, com tudo e em todo o tempo. Olha o que eu disse, com todos, com tudo e em todo o tempo. E daí eu gasto os alimentos que eu deveria usar para a minha vida toda, e daí eu vou ter que buscar. Essa imagem eu acho muito linda, quando ela mostra assim, que essa pessoa, ela está incapacitada de ver, de ouvir, de falar, de se alimentar. Tudo está acontecendo mecanicamente. A depressão faz isso com a gente, porque tudo é mecânico. Tudo é mecânico. Nada é meu de verdade, é espontâneo. Agora eu quero dizer também que a preocupação é um gerador de asma, de artrite, de alergia, de urticária e de estresse. Gente, quando vocês são alérgicos a tudo, parem. Por quê? O que está acontecendo? O que vocês estão pensando? Sabe? Vocês são muito maiores que tudo isso, mas a preocupação já tomou conta. Outra coisa que a preocupação gera: almoçar com preocupação é gerar gastrite, pastor. Pode ser a melhor comidinha do mundo. Às vezes a gente, tomei um copo d'água, um copo de leite, um pedaço de pão e doeu o estômago. Com o que você? Não, com nada. Com o que? Eu sempre pergunto. Todas as dores, a causa estão num diâmetro de 24 horas. O que aconteceu nesse diâmetro? Nesse entorno? Em 24 horas, o que aconteceu ontem? O que aconteceu hoje pela manhã? O que aconteceu durante a noite? O que vai acontecer agora à tarde? Vai ser que agora à tarde eu vou passar por uma prova, por um vestibular, por uma entrevista, vou falar com alguém. Então, nas 24 horas, antes, durante ou depois, nesse entorno, se nós conseguirmos ver isto nessas 24 horas, a gente também tem 24 horas para enterrar o cadáver. Sempre pense assim. Não sei se a lei aqui também é essa. Lá no Brasil, em 24 horas a gente tem que enterrar. Não? De acordo com o dia. Mas não faz diferença nenhuma, né? Ninguém lava para casa e fica sentado assistindo televisão com o cadáver do lado, né? Tem gente que vive com o cadáver, dormindo junto, sentindo o cheiro. E eu quero falar para vocês um texto que talvez vocês não tenham prestado atenção, quando Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Na época de Paulo, as sentenças eram dadas aos assassinos de carregar o corpo dos seus assassinados nas costas. Tá? Então, amarravam o assassino. Tinha que ser bem leve, né? Imagine um bem gordão, você ter que carregar. Então, enquanto a libertação do assassino se dava quando se desprendia do corpo daquela morte. Agora imagine o cheiro. Qual era a mulher que ia dormir com aquele assassino? Ninguém. Na casa ele não podia entrar, então ele saía. Ele saía no deserto, ele buscava. Quando ele se cansava, que ele deitava para descansar, os abutres, os corvos, chegavam para se alimentar daquela carne. E às vezes, entre uma bicada e outra, atingiam quem? O assassino. Tá? Bem feito.
Tá, veja, quem me livrará do corpo dessa morte? Às vezes nós carregamos cadáveres, tá? Aquele que nos fez mal, entrega para o Senhor julga, o Senhor condena, ou o Senhor liberta, porque Ele vê a intenção antes que se torne ato. Antes que se torne ato. Então, Deus vê a intenção antes que se transforme em ato. E todas as coisas que a gente faz são geradas pelo pensamento. Se o pensamento está adoecido, a ação vai estar adoecida também. Então, nós temos que entender que perigo mora no nosso pensamento. Tá? Todas essas colocações, gastrite, úlcera, depressão, enxaqueca, sudorese, encobrese, enorese, todas as outras coisas são sintomas da preocupação. Então veja, vocês que vivem preocupados nesse país, eu pensei muito, eu falei, o que eu podia levar de remédio para uma população que fica preocupado? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou trabalhar? Será? Quando que eu vou poder voltar para o Brasil? Será que o meu passaporte? Será que o meu green card? Será? Né? Então, a preocupação, eu tenho certeza que é um invólucro, aquele plástico que a gente envolve, e eu tenho certeza que isto poderia estar preocupando vocês. Todas as coisas que envolvem horário, todas as coisas que envolvem número, geram preocupação. Todos os números. Horário é uma preocupação. Já estou vendo o relógio lá me indicando que eu tenho que terminar. Relógio, número, data, conta, dia. Dia 3 de janeiro eu tenho que pagar isso. Dia 4 de fevereiro eu tenho que fazer aquilo. Até o dia tal eu tenho que terminar essa obra. Quer dizer, tudo que envolver número gera preocupação. Então, cuidado com os números. Cuidado com os números. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Número é limite. Número é limite. Cuidem com isso. Outra coisa que é limite. A preocupação sempre está entre dois espaços. A preocupação está no futuro ou a preocupação está no passado. Tá? Então, o que o futuro e o passado têm a ver com sua vida? Tá? No presente está a ocupação. Pré-ocupa a ação. Pré-ocupa a ação. Todas as vezes que eu estou no terreno do pré, eu estou ocupando uma ação que está na agenda de Deus ainda. Agora, em relação ao passado, é recordação. Recordação. Então, recordação. Às vezes nós vivemos mais no passado, mais na ré do que na ação. Então, todas as vezes que eu estiver em dois mundos separados, no futuro ou no passado, eu estou gerando um gasto sem ter o benefício. O que eu disse? Quando eu estou nesses dois mundos, eu estou gerando um gasto sem ficar com benefício. Tá? A preocupação é uma amante que ocupa um lugar que não lhe pertence. Vocês entendem muito bem o que é amante, né? Amante é aquela que rouba o espaço que não é dela. A preocupação é a mesma coisa. Então, quando vocês estão preocupados, vocês estão com uma amante a tiracolo, tá? Então, e às vezes com uma coleção de amantes, tá? Então, a preocupação é uma amante que ocupa o lugar que não lhe pertence. A
Preocupação é o estratagema do inimigo que nos mantém imobilizados no presente em função do futuro. Tá? Quer dizer, eu não faço nada agora porque eu estou pensando no futuro. E quando o futuro chegar, vou pensar no futuro adiante. Tá? A preocupação divide os sentimentos, portanto, as emoções tornam-se instáveis. Quando você está preocupado, eu queria ter tempo de passar um filminho para vocês, mas eu vou falar só dos conselhos desse filme. Nunca tome decisões quando você está com ira. Nunca tome decisões quando você está bravo, zangado. Nunca tome decisão quando você está com dor. E nunca tome decisão quando você está com fome. Repitam para mim. Isto. Então, se vocês respeitarem esses 3 elementos, não tome decisão nenhuma quando você está irado, porque você vai para a corte. Quando você está com fome, porque você perde a primogenitura. E quando... O que aconteceu? Isso é bíblico, né? E nunca tome uma decisão quando você está com dor. Eu quero morrer. Morre, né? E a dor passa com Doril, tá? A preocupação divide a compreensão. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, a compreensão do que eu estou falando se torna muito mais difícil, porque eu estou dividindo a atenção. Por quê? Se vocês escolheram estar aqui, esqueçam o resto. Se adonem do que está aqui. Quando você está preocupado com o almoço, com o que deixou para fazer, parará, você está dividindo a tua compreensão. Por isso, as suas convicções tornam-se superficiais e mutáveis. Mas será que eu entendi direito? Vocês perceberam que às vezes eu repito as coisas? Vou repetir. Às vezes eu peço que vocês me deem um feedback para ver se vocês estão prestando atenção, se o que eu estou falando vocês estão entendendo de verdade, para ver se vocês já não estão do lado de fora. A preocupação divide a faculdade de julgamento. Como é perigoso a gente julgar. Queridos, eu quero dizer que existe um pecado acariciado, e é o pecado que mais vai levar-nos para o inferno. É o julgamento. Porque se a ação é possível ser corrigida, o julgamento não. Porque o julgamento só eu e Deus conhecemos. Eu estou falando para vocês e eu estou fabricando ira dentro de mim. Mas se eu faço uma coisa errada, ainda o pastor pode me corrigir, ainda alguém pode me corrigir e dizer, você trocou as palavras, você pegou a rua errada, olha, aquilo que você fez não está correto. Ok, mas enquanto eu julgo, ninguém pode me corrigir. Ninguém. Tá? Então, o julgamento. Eu conheço aquele cara. Meus queridos, entre o momento que eu cometo um erro, vamos imaginar, eu não sei se motel aqui não tem o mesmo significado que no Brasil, né? Mas vocês sabem o que é motel no Brasil, tá? Então, no momento que eu saio do motel, tendo estado com alguém que eu não deveria estar, naquele momento, em pensamento, Senhor, me perdoa pela sujeira que eu acabei de fazer. Senhor, estou enojada de mim. Ninguém ouviu a oração, mas viu a placa do meu carro saindo do motel. Chega no sábado, está lá a Cleri na igreja. Você não sabe aonde que eu vi a Cleri. Tá? Entre
quarta-feira e sábado. No momento que eu saí do motel, eu não tinha passado a cancela, eu já me arrependi, eu já me humilhei diante do Senhor, eu já pedi perdão e Ele já jogou. O inimigo não pode mais me apresentar a fotografia. Não pode. Não vai poder sair da minha mente. Mas Ele já me perdoou. E o irmão que me fotografou saindo do motel foi para o pastor. Sabe, reuniram a comissão. Que escândalo. Mal sabem que eu já estou perdoada. Então o julgamento é o que mais vai nos distanciar de Deus, porque só passa na cercania do meu pensamento, tá? E a preocupação julga. A preocupação indefine o julgamento. Se eu estou preocupada vocês passaram por uma eleição agora. Será que vocês votaram certo? Será que o julgamento, a preocupação não embotou o julgamento? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Não julgueis para que não pequeis, porque julgar é pecar. Julgar é tirar Deus do trono, se sentar no lugar do Todo-Poderoso, tá? A preocupação divide a faculdade de julgamento, portanto, as atitudes e as decisões quase sempre são injustas. Essas decisões causam estragos na nossa vida e recordações muito tenebrosas. A preocupação divide a faculdade de determinação. Quando você está preocupado com alguma coisa, você tinha determinação de chegar em algum lugar e os teus planos e os teus objetivos são descartados porque vai chover, vai nevar, vai que acontece isso com um carro, vai que aconteça isso com outro. E daí você descarga o teu objetivo, o teu foco, tá? A preocupação, ela assassina. Então, gente, é muito importante a gente saber que a tua ação, atuação, tá? A tua ação. O que a tua ação revela a respeito de você? Sabe? Deve prevalecer sempre no presente. No presente, tá? As melhores coisas da vida estão no presente. A oração que o Senhor nos ensinou, e eu encerro aqui, tá? A oração que o Senhor nos ensinou diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos por todos os dias da minha vida. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. A gente não pode pedir o pão para todos os outros dias da vida. O pão dá-nos hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Ele sabe que tipo de misericórdia nós vamos precisar para o dia de amanhã. Não é lindo? Que Deus abençoe você e a mim, para que nós entendamos a grandeza do presente que Deus nos concede a cada manhã. As suas misericórdias, o seu perdão nos acompanha. Todos os nossos pecados estão perdoados, mas a gente precisa chegar no balcão de Deus e dizer: Senhor, eu quero perdão do pecado de 1932. Não tem ninguém buscando esse pecado, né? De 1970, de 1900. Ai, Senhor, nem lembro que ano foi, mas o Senhor estava lá. Gente, os nossos pecados estão diante do Senhor sempre. Sempre. Davi fala: os meus pecados estão sempre diante de ti.
sempre diante de ti. Na maior intimidade, no escurinho do cinema, no escurinho da esquina, na solidão lá do afastamento, o Senhor está com você no ato. No ato. E naquele instante Ele já está com absolvição. Louvado seja Deus por isso. É só aceitar. Sabe, o reino do Senhor está nas nossas mãos. Só depende de aceitar. Por favor, aceite.